Hoje a nossa conexão é com o olhar de Sofia Malta, essa artista pernambucana, mas artista mesmo, assim, compõe, canta, é atriz, dramaturga, escritora, poetisa. Linda. E ela tá aqui hoje para falar sobre o desafio da morte, porque passou um recentemente, né, esse ano ainda. Sim. E outros que levaram a transformações na vida dela, e ela vai contar aqui pra gente. Bem-vinda, Sofia. Obrigada, querida. Primeiro, muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Fiquei muito honrada mesmo, tá? Fiquei assim, pensando, poxa, será que eu sou... Fiquei até me sentindo um pouco interessante. Olha que coisa boba. Muito boba, né? Inclusive, pouquinho interessante, tá bom? Fiquei pensando nisso. Eu acho muito bobo, mas eu fiquei pensando. Acho que a gente sempre quer parecer um pouquinho interessante, né? Inclusive, foi uma das coisas mais importantes que o teatro me ensinou. Talvez não tenha me ensinado tanto, porque eu tô aqui falando o oposto. Mas que é muito mais... É muito mais foda quando você tá vendo alguém em cena e assim na vida também. Quando a pessoa tá interessada e não tentando ser interessante. Então eu tô sempre realmente interessada ou tentando estar interessada em coisas. Por isso que eu te chamei. Ah, eu fiquei assim, então... A gente fez uma imersão juntas, né? Foi. De escrita, e você me chamou muita atenção na forma como você se expressa em todos os sentidos, cantando, falando, escrevendo. Aí eu falei, opa, que pessoa interessante. Que pessoa interessada. Maravilhosa, obrigada. E aí, você sofreu um acidente de moto esse ano, não é isso? Foi. Quer começar por aí? Vamos começar por aí. Acidente, podemos falar aí, preso? Podemos falar, atropelamento. Atropelamento. É porque, vamos lá, foi o seguinte. É uma coisa que eu não te falei, você não sabe mesmo. O quê? Eu vinha sentindo essa noite toda. Teve uma entrevista, inclusive. A noite do acidente. Sim, a noite do acidente. Num outro podcast, numa outra entrevista, Ludmilla deu uma entrevista que viralizou pra Marília Gabriela, onde ela fala que o maior medo da vida dela é cair de moto e se ralar. E eu lembro que eu tava num bar com um amigo, meu melhor amigo, e aí eu falei pra ele, nossa, eu tava hoje pensando muito na entrevista da Ludmilla. Aí ele falou o quê? Cair de moto e se ralar? E ele já sofreu um acidente de moto, ele teve que operar o pé, enfim. E aí a gente ficou falando muito disso, ele falou, nossa, cair de moto e se ralar é uma das piores coisas. Eu falei, eu acho que o motivo de ter virado meme é porque cair de moto e se ralar é das coisas mais suaves que pode acontecer, né? Se você realmente anda muito de moto, você cair é uma preocupação. Agora, você cair e se ralar, aí ele, não, é a pior coisa que tem, que não sei o que, ele começou a falar. Enfim, a gente ficou falando muito sobre isso. E aí, quando a gente foi se despedir, ele falou, eu falei, chegou minha moto, ele falou, cuidado pra não cair de moto. Eu falei, ele olhou assim e falou, brincadeira, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Porque ele já tinha sofrido um acidente, então isso não teria de acontecer comigo. Ele não foi de moto também, não? Não, esse dia não, mas num outro dia recente já tinha acontecido com ele. Aí ele falou, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Aí eu olhei pra ele e falei, olha que cai. Dei 2 beijinhos, subi na moto. 4 minutos depois eu tava ligando pra ele, vem que eu sofri um acidente de moto. Gente... Foi babado. E essa entrevista da Ludmilla foi nesse dia, não? Não. Ela veio na tua cabeça? Foi algo que já tava vindo. Mesmo assim, mesmo. Eu tava o dia inteiro lembrando disso e pensando. Tanto que eu levei pra ele, falei, nossa, eu passei o dia inteiro pensando nisso. Que se você não tivesse contado pra ele, iam achar que você tava inventando. Com certeza, ele ia achar que eu tava inventando. Ele é super cético, ele ia falar, não. É só, assim, eu falei, não, você lembra do que a gente tava falando, né? Ele, sim, é inexplicável. Tá. Vamos se ouvir mais, né, gente? Vamos se ouvir mais. Ouvir mais a intuição. Por favor. Perceber mais os sinais. Com certeza. Porque é difícil descobrir o que é sinal, o que é paranoia também, né? O que é... é muito difícil. É tudo muito pertinho, é uma linha tão fina. Né? Exatamente. Aí você pegou a moto, o carro atropelou vocês? O carro atropelou a gente. Inclusive, eu fiquei tanto com isso, né? Que a gente tava falando tanto no carro, e aí ele ficou, pelo menos desce esse negócio do capacete, porque uma das noias dele do acidente de moto era que se você cai no chão também, o asfalto pode ralar, isso pode coisar no seu olho, enfim. Nossa. E aí eu fiquei, bom, fechar o capacete e não ficar com o celular na moto, de jeito nenhum. E aí teve um momento que eu peguei só o celular pra ver quanto tempo faltava, acho que eu tava um pouco agoniada, e aí eu vi, bom, falta 3 minutos pra chegar. Guardei o celular. No que eu guardei o celular,
Não foi 10 segundos. Foi só o tempo de eu ver o carro e de eu ver muito claramente. A gente vai bater, a gente vai bater, a gente vai bater, a gente vai bater. A gente vê em câmera lenta. Eu vi em câmera lenta. A gente vai bater, a gente vai bater, a gente vai bater. E eu, ao mesmo tempo que eu vi, eu não conseguia falar pro motorista. Porque é como se eu visse Muito também que não rápido. dava tempo. Muito rápido. Vai bater, vai bater. Cortou pra eu já com a cabeça, com a mão na cabeça, em pé, assim. Contando os dedos das mãos, vendo se eu tava sangrando, se eu tava inteira. Bom, concatenei que tô em pé, bati a cabeça. É grave, tem que ir pro hospital agora. E que você não tem ideia de como você bateu a cabeça. Não fazia ideia. teve Só um fazia apagão, ideia que tava assim. provavelmente. Você pode até Uou. ter caído e levantado, né? Você pode ter tido um apagão. Eu acho que eu não caí. Não? Não, porque eu não tinha Mas e a pancada na cabeça? Eu acho que foi o capacete. Ah, Eu fico tá. tentando reconstituir a situação. É porque não tem explicação pra isso. Não tem explicação pra isso. O carro veio e eu sei o machucado mais grave que foi no meu pé, eu sei o que foi, porque o carro bateu e o meu pé ficou imprensado na moto. Agora, a cabeça pode ter batido no capacete. Agora, como eu não tenho um arranhão... Sim, nada. E eu tava com um top, praticamente, uma calça e um short, eu tava... Pé, isso é muito louco. Eu caí de pé. Porque eu teria me lembrado... Eu posso ter tido um apagão e não ter lembrado desse movimento de levantar. Aham. Posso, é verdade. Você viu o avião que caiu, o único sobrevivente? Vi essa hoje. semana? Tava chegando aqui vendo. Que ele também não lembrava como ele saiu do avião. É um cara que sai no celular meio assim. Ele saiu andando Até parece que ele tá... Eu vi, eu demorei pra entender que ele tinha caído no... que ele Todo mundo morreu. O troço explodiu e ele não sabe. Ele acha que se rastejou pela janela de emergência. Que loucura. Muito louco. Que loucura. E aí, você saiu correndo, que você falou desse acidente. E aí, o que acontece? Eu senti Na hora que eu bati, eu não sei, eu senti um perigo muito grande, assim. Primeiro porque... Era uma tava hora de da noite, manhã, né? Era uma hora que da você manhã, tava muito vazio, era janeiro, assim, então realmente tava bem... As pessoas viajando muito, tava bem desocupado, assim. E... o fato de ter batido a cabeça, parecia que eu tava vendo um filme. Eu falei, bom, bateu a cabeça, é grave, tem que ir pro hospital agora. Né? Posso... Enfim, se eu desmaio aqui... Eu só pensava, se eu desmaio aqui... Acabou. Porque você sentiu que tinha uma pessoa atrás de você, né? Antes disso, porque era um homem que tava ali, eu tinha assumido que era um homem que tinha batido, não tinha ninguém mais na rua. Como é que eu vou me deixar vulnerável? Sabe? É uma loucura me deixar vulnerável. Eu fui atropelada, mas Uhum. era como se meu corpo tivesse que se manter em alerta, assim. Essa é a primeira vez que eu tô, inclusive, pensando sobre isso. Mas tinha uma sensação iminente de perigo, assim. Claro, o choque e tudo mais, de fato a batida, tudo isso, mas algo de você não pode ficar aqui. E aí foi tudo muito rápido, assim, mas veio uma pessoa gritando, chama o SAMU, não sei o quê, e tal. E aí isso também me deixou mais alarmada. Eu vi um carro parando pra ajudar, aí quando eu virei, tava o motorista gritando muito, pedindo por socorro, dizendo que tinha quebrado a perna. Quando eu virei pra ele, quando eu virei de novo, já tinha vindo uma pessoa, já tava vindo um cara na minha direção, falando coisas que eu não tava conseguindo decifrar, mas a sensação de perigo ia aumentando. E aí eu fui me afastando um pouco, e ele veio vindo na minha direção, seguia falando, e aí foi quando eu comecei a correr. E ele começou a correr atrás de mim. E ele começou a gritar, não adianta correr, não adianta fugir, eu vou lhe pegar. Saí correndo a praia de Botafogo inteira, correndo atrás de mim. Você acha que isso pode ter sido uma memória criada? Ou você acha que foi real mesmo? Foi real. Real. Foi real, porque... Não, eu fico pensando, porque isso às vezes pode acontecer, Pode mesmo, dependendo verdade. da pancada. Verdade. Você pode ter as interpretações ou registrar de uma forma que não verdade. foi, entendeu? Isso é verdade. Assim, o que me faz crer que foi verdade, não foi esse delírio, foi porque eu não tive mais apagões desde então, e eu me lembro perfeitamente de todo... Deve ter sido. Que ali eu tava sozinha, né? Mas a partir do momento que eu entrei no táxi, que eu paguei, aí eu consigo ver que eu fiz o Pix mesmo de fato, R$9 que ele me cobrou. Depois chegou meu amigo e tal, então eu tenho clareza de todos esses De tá momentos. lúcida, Mas eu acho que o apagão ali foi da batida mesmo, assim, que Aham. realmente não... E dos segundos seguintes. Mas foi uma cena... Fez calo na cabeça, alguma O coisa? que tá até hoje, minha cabeça deformou. Ah, então... Deformou. Nossa. Juro, tem uma concussão aqui ainda. E ainda tá mais sensível, assim, na parte do
No dia seguinte, eu fui pra casa, fiz exames, quer dizer, fui pro hospital, fiz exames, voltei pra casa. E aí, no dia seguinte, eu acordei suando muito frio, vomitando. Eu fiquei tonta durante 2 meses, que parecia que eu dei... Quando eu mexi a cabeça, parecia que eu tava bêbada. Porque a bateria foi muito forte mesmo. Aí eu voltei pro hospital, mas mais com medo mesmo, assim. Aí refiz e disseram, não, tá tudo certo, tá tudo bem, é normal da concussão. Se você tiver mais coisa, você volta. Aí quanto tempo depois você ficou mais pra normal, assim? Acho que da cabeça 2 meses. 2 meses? Foi. Ainda ficou tonto? Fiquei, sentia. Ainda se eu mexesse a cabeça rápido, eu ficava, opa. E como é que ficou o medo pra você depois do acidente? Aumentou? Aumentou. Mas é engraçado, não me parou, não. Não me parou, não. Mas me conscientizou, assim, porque eu acho que tem algumas coisas que aconteceram nesse dia, né? Eu já vinha ouvindo os sinais mesmo, e eu não tava realmente ouvindo. Tava botando na conta de outras coisas, assim. E eu acho que eu tava exagerando mesmo, assim. Já era a quarta Ubermoto que eu tinha pego no dia. No dia. Assim, já tava, assim... E não foi nem uma imprudência do motorista, né? Foi um pouco porque, assim, é difícil dizer, porque como era 1h, ele poderia fazer aquilo. Mas eu refazendo a cena, ele furou o sinal vermelho, né? Porque, enfim. Tá. Mas o que eu reparo daquela cena é que ele não diminuiu a velocidade, entendeu? Então, logo depois, tinha um cruzamento. E aí calhou de ter um erro também do motorista, que ele não parou no cruzamento. Ele não parou mesmo, não parou. E eu não entendi como ele não parou, porque a gente tava na frente dele. Assim, não parou, mas não sei onde ele tava. É porque um acha que o outro vai escapar, vai desviar. Eu acho que foi isso. Só que quando você é um carro e outro quando você é uma pessoa, o choque é diferente. Foi foda. E aí, você já me falou que você teve algumas experiências de morte com outras pessoas, né? Sim. Perto de você. Sim. E a última foi sua avó? Foi. Uns 2 anos antes desse acidente, desse ano? Foi uns... 1 ano e meio, 2 anos. E aí como é que ficou isso pra você? Ficou mais... você se sente num estado mais de alerta? Tipo, qualquer coisa pode acontecer a qualquer hora? Ou não? Fico, mas não é um estado de alerta... Entendi, agora eu fiz associação com as coisas que... Enfim, Sim, um pouco. Engraçado, tô passando por uma situação delicada com o meu gato também, né? Que tá, enfim, com a questão de saúde fragilizada e tal. E aí eu me peguei falando muito essa frase pra minha mãe de santo, pra veterinária. Eu não me preparei pra isso. E eu sinto que eu me preparei muito pra morte da minha avó. Eu me preparei, assim, pelo menos 2 anos. E preparar de verdade, de todo o encontro ser uma despedida. Sim. Mesmo, assim. E ela não sabia, eu acho que ela não sabia daquilo, mas eu sabia. Eu sabia, assim. Eu chorava na frente dela que ela não via. Assim, de estar me despedindo de verdade. Você sabia assim. que em algum momento ia chegar, né? Ela faleceu com 94, você falou? Já não tinha mais o que fazer, Podia ir até 100 e tantos, né? Hoje em dia verdade. Tá... E de alguma forma, parecia que ia mesmo, porque ela era muito saudável e ela se cuidava bastante. Mas você vê, mesmo você estando preparada, quando acontece, não tem jeito, a gente não tem controle de nada. E aí eu acho que eu fico um pouco com essa sensação, assim, com a morte. Eu acho que é isso que tá me batendo, assim, tipo... Mas me avisa antes. Por favor, me prepara. Por favor. Até porque a questão da tua avó que você falou que chegou... Você já falou aqui ou foi na nossa conversa antes? Foi na nossa conversa antes. Que você... Te avisaram que ela tinha ido pro hospital, mas você não sabia que ela tinha morrido ainda, né? Sim, porque ela ficou um tempo em coma. Ela ficou um tempo com morte cerebral. E aí quando você chegou lá, ela já tava até... Não, quando eu cheguei lá, eu consegui vê-la respirando, mas já sem estar ali, assim, sabe? Sem resposta. Mas ainda tinha um corpo respirando, né? E aí, quando você fala, não tô preparada pro seu gatinho... Porque fica, né? A gente se apega muito, né? Demais. Eu sou uma pessoa muito apegada, assim,
as pessoas mesmo. Aham, faz um vínculo afetivo. Engraçado muito que ele não é uma pessoa, mas enfim, tem a importância mas de é uma um pessoa. ser, né? Muito especial, né? E aí, aí você, recentemente, que eu fui na tua peça, Socorro, Maria Lúcia. Elas mesmas. Elas mesmas? Não, é porque Socorro sou eu e Maria Lúcia é Tainá. Aí Tá. são elas, né? Sim. Socorro, Maria Lúcia. Uhum. Mas isso, você se inspirou na sua avó? Também, né? Não tem E como... no acidente também? No acidente, na minha avó. Esse texto existe desde 2020. Ah, Então, eu acho então que o foi assunto da antes. morte começou a me rondar de novo ali na pandemia. Não, muito, assim, bastante. Então, Porque você começou... achava que alguma coisa pudesse acontecer mesmo. Ah, Que sim. a gente estava Sim, muito sim, eu tava sem muito alarmada. referências, né? Tava muito alarmada. E com a minha avó, né? Eu tava muito alarmada com ela. Verdade. Ela ficou sozinha? Não, eu morava com ela nesse período. Tá. Eu, minha mãe, meu pai. Mas... ela tinha um histórico de enfisema, porque meu avô teve enfisema, ela nunca fumou, ela foi muito passiva. Mas ela tinha esse histórico, 94 anos, assim. Mas muito curioso. E naquela época a gente não sabia como que o vírus chegava, de que jeito, né? Sim. Não, foi tão... Ela era tão forte que ela teve... E ela foi praticamente assintomática. Ela teve Covid e a gente não sabia. A gente isolou ela porque a gente sabia que a gente tava com medo dela pegar e era ela que tava, no fim das contas. E... Enfim. Aí você começou a pensar na Comecei época da a pensar, pandemia, na morte. enfim, E aí, esse texto apareceu de um outro jeito, mas já tinha certeza que seria Socorro, já tinha certeza que a personagem em si era um grande pedido de socorro, e já sabia que tinha morte aí. Eu sempre tive sempre tive essa coisa com a morte, na verdade. Sempre tive, mas ela foi aflorando. E eu acho que a pandemia foi... Não foi o primeiro, mas foi uma das primeiras coisas que afloraram mesmo esse tema, assim, e me fizeram querer falar sobre ele, sabe? E não só senti-lo. E aí... Te ajudou? Você, quando você criou a peça, que você escreveu a peça, você sentiu que fez sentido pra você, assim, te aliviou um pouco? Sim. Aliviou? Até de eu ter clareza também de qual é, porque eu acho que com essa personagem, com a Socorro, eu acho que eu fui muito fundo na minha loucura, assim, de qual é a minha loucura, assim, com essa vida. Eu morrendo, assim, o que é que importa pra mim nessa vida? E eu acho que eu escancarei muito isso com essa personagem, assim, sei lá, tem uma frase que eu gosto muito que é: não adianta chorar as pessoas depois de mortas. Que é de um poema, que eu acho que é o meu poema preferido, que é do Galeano, que é: dos índios Chuá, choravam a avó moribunda. E aí chegou um estranho perguntando por que choram se ela ainda tá viva. Pra que saiba que a amamos muito. E aí, eu acho que é isso que eu fiz com a minha avó. E eu acho que é isso que eu queria que fizessem comigo. Sabe, acho que é isso, assim, o resumo da coisa é esse. Tem uma cena na peça que você tá cantando, e aí a outra personagem sai. Aí você fala... É como se você fala assim, não vai embora, não vai embora. Ali você tá passando o quê? É essa sensação de que se depois de morrer ninguém vai mais lembrar de você? Não, é mais da vida mesmo, de não ficar só na vida. Tá. Eu vi muito a solidão da minha avó. E é a referência de velhice que eu tenho. E é uma referência dura, é uma referência sofrida. Por mais amor, por mais família que tenha. A vida dela foi solitária? Não, mas a velhice, sim. Tá. E não do jeito mais óbvio, não foi uma família que a abandonou, muito pelo contrário. Ela pôde contar muito com a família dela, com a minha mãe, comigo, com os outros filhos, assim. Mas tem uma coisa que eu ainda tô descobrindo, porque eu não cheguei lá, mas eu sinto que talvez seja inerente à velhice. Que é? A solidão.
eu acho que tem uma coisa muito só, assim, no envelhecer. Primeiro porque você, pelo que eu pude perceber da minha avó, né? Você vira outra pessoa. E você, às vezes, não gosta dessa outra pessoa que você Que vira. você virou. Ela falava disso? Ou você Das que... limitações, né? Físicas. Ela era uma pessoa muito independente, assim. E ter essa independência era algo muito importante. Aham. Então, as limitações físicas iam acabando com ela, assim. Não poder fazer as coisas, de precisar dos outros para as coisas. Ela se queixava de precisar dos outros pra... Muito. Ela falava muito isso pra mim. Ela falou uma coisa pra mim que eu cheguei a colocar na peça e depois eu tirei, assim. Mas ela falou assim, às vezes eu acho que Deus se esqueceu de mim. Porque ela já tava cansada. Uhum. Ela tava muito cansada. Sabe? De tanta limitação, tanta solidão, tanta... Já não tinha mais muita... E aí eu olho muito pra isso, assim, tanto... Enfim, as questões são outras, porque eu tenho outra idade, são outras questões. Mas eu olho pra essa solidão desde agora, assim, eu acho. Tem um livro, eu não sei se... Eu acho que ele chama Roda das Borboletas, A Vida das Borboletas. Não sei se você já ouviu falar. Que é da Elizabeth, é uma suíça que fez uma pesquisa gigantesca com pacientes terminais. É muito bonito esse livro. Ela tem 2 livros. O primeiro eu não li, que é exatamente o da pesquisa. É muito bom. Eu vou ver se eu acho para te mandar a foto. E o segundo é autobiográfico. Então é ela e a história da mãe dela e assim como que ela percebe que tem um porquê no tipo de caminho para a morte de cada um. Como que tem a ver com algo que a pessoa ainda precisa aprender, ou algo... É incrível. Ai, eu quero muito. É muito bom. Eu vou te mandar. Nossa, que foda. Ai, depois eu ponho aqui na descrição, porque eu sou péssima para guardar nome, mas é muito bom. E dá um alívio, sabe? De pensar que essa é a história que a pessoa era para passar, sabe? Porque pensa só, vocês fizeram tudo que vocês podiam, né? A família, tudo que vocês podiam dar, vocês deram, né? E era uma questão mais dela mesmo, né? Com as limitações dela. Sim. E aí, quando você escreveu a peça, te deu um alívio porque você conseguiu dar sentido? Não sei se é dar Ou botar pra fora? Eu acho que talvez até dar nome, assim, assumir uma coisa pra mim. Acho que me coloquei num lugar de vulnerabilidade, assim, que é o que me interessa, que é o que eu tenho pra fazer, eu acho. E também a oportunidade de viver isso em cena também, assim, sabe? De realizar aquilo ali, naquele momento. De botar as pessoas pra chorarem por mim, sabe? Só nesse lugar que eu vou poder viver isso. Quando é que na vida, quando eu morrer, eu não vou ver. Sabe? Então... Tem uma coisa, o palco é muito incrível, porque tem uma coisa de realmente materializar os sonhos mais profundos. Então, assim, quando eu descobri isso, e eu acho que eu descobri isso até na terapia, assim, aí eu lembro de estar escrevendo e você vai botar sim, porque você não vai chegar lá, onde você vai se botar para viver isso, com certeza. E fazer isso, foram 2 finais de semana, né? Foi. E fazer isso 4 vezes ou 6? Como é que foi? Ia mudando? Ia mudando, é muito interessante porque a gente vai descobrindo coisas novas ali. O teatro é uma coisa realmente muito viva. Muito orgânica. É muito maravilhoso, porque, enfim, eu mesma me surpreendendo com as camadas de coisas que eu tinha escrito. Eu falei, eita, nem tinha pensado nisso aqui. Nem tinha... Então você foi tendo outras percepções com o seu próprio texto. Sim. Do que eu mesma estava querendo dizer, ou de como aquilo reverberava nos outros e em mim. E de maneiras diferentes de dizer aquilo também. E, naturalmente, quando eu acho que quando eu entendo novas maneiras de dizer, é porque eu estou entendendo de outras maneiras também. É porque estão chegando, estão se ampliando as compreensões da coisa. Assim.
E aí, meio sem querer, meio terapêutico também. Sim, isso que eu ia te falar, é meio que um caminho de cura, assim. Total. Total. Que lindo. É bem E legal como é que mesmo. foi a repercussão das pessoas? Porque você abordou muito, né, o tema da morte. Sim. E tem gente que não consegue lidar muito, né? Eu acho que... Eu vi algumas pessoas dizendo, né, e me dizendo, enfim, e falando que foi profundo, assim, né, que bateu em lugares, assim. Algumas coisas foram difíceis também de assistir. Mas eu acho que a gente trouxe... eu não sei se a gente trouxe isso de um jeito leve, acho que não foi leve. Mas eu acho que a gente trouxe... também rindo um pouco da gente, sabe? Tem uma coisa de... Rir de si mesmo, né? de quase se debochar, quase não se levar a sério um pouco, Teve, assim. Que fica... teve alguém que falou assim, alguém depois da peça falou assim num vídeo. Você se pega rindo, você faz, opa, tô rindo disso, e sabe, você... É uma coisa meio chorrindo, rindo e chorando. No meio da tragédia, tava rindo ali, né? Eu lembro também sabe, uma coisa meio... engraçado. E o que é a morte pra você? Sim, primeira coisa que vier. Primeira coisa que veio foi... que eu nem sei se é isso, não acho que é isso, mas... foi não viver de novo. Não viver de novo. Porque... quando eu penso na morte, eu acho que penso nela tanto quanto na morte do corpo físico, quanto as mortes que a gente vive na vida. Na vida. Eu penso mesmo, assim, eu me vejo tendo muitos lutos, e alguns lutos de pessoas físicas que realmente não estão mais nesse plano, e mortes de relacionamentos, de outras eus também, são muitas, e são profundas também, assim. Às vezes tão dolorosas quanto, ou mais, mesmo. Você também transformou em arte a morte de um relacionamento? Sim, em música, com certeza. Foi? Em música, E eu acho que, assim... porque transformar em arte, eu penso logo... eu acho que minha cabeça vai logo pra alguma coisa muito concreta, né? Mas eu acho que, sei lá, uma peça, uma música ou alguma obra final. Mas eu acho que transformar em arte pode ter um sentido mais amplo mesmo de como eu passo a existir a partir disso, assim, né? Como isso reverbera mesmo em mim, como isso me transforma, porque os simples fatos da gente escrever, tem um exercício que até daquele Caminho do Artista, você já leu? Sim. Então, que ela propõe a gente escrever 3 páginas todo dia de manhã, a primeira coisa, fazer, que é esvazia a tua cabeça, que daí vem coisas que são interessantes para você viver no dia, já é uma forma muito incrível, assim, né? Então eu fico pensando, se além disso você ainda consegue dar esse caminho, né, da arte, eu acho muito incrível. Eu me lembro de... é porque eu acho que com dor é um pouco mais difícil, mas tem uma fase ali do luto que tem uma raiva, assim, né? Sim. E eu acho que é nesse momento que eu fico mais produtiva nesse sentido, assim. Você pega a energia da raiva e canaliza ela. Canalizo. Boa. E é engraçado, me sinto até mais forte depois disso, assim, caramba, fiz alguma coisa com isso. Ainda tô sentindo essa merda, mas fiz alguma coisa com isso aqui. Que massa, que bom, pelo menos. Sinto que E depois que faz, você sente diminui um pouco a intensidade ou não? Não diminui a intensidade, mas... dá uma direção pra ela. Ela fica menos sofrida, porque... é bom também, tô fazendo coisas, sabe? Nossa, que força que me dá também. Me dá força pra seguir também, assim, sabe? Pra fazer as minhas coisas e... sinto que cutucou meu material artístico aqui dentro e precisa sair, graças a Deus, estava muito confortável. Sim. Sinto que acontece um pouco disso, assim. E a música, quando você faz, depois você faz a música mesmo, a melodia?
Eu, geralmente, quando eu tô compondo, eu começo pela letra. Tá. Porque, enfim, eu comecei escrevendo e fazendo poesia antes de musicando, antes de tocando, enfim. Inclusive, eu toco poucos instrumentos. Mas é uma coisa que vai acontecendo junto. Uhum. Mas eu penso muito na letra. Na assim, letra, a letra na realmente é bem letra. importante pra mim. Que mais? Que mais? O que você sente que... Como que era a Sofia antes da morte da avó e do acidente e a Sofia de agora? Olha, a Sofia, antes da morte da avó, é engraçado, isso realmente me mudou muito. Eu ainda tenho que entender exatamente como. Mas eu tenho a sensação, na verdade, eu tenho a certeza de que a minha melhor versão enquanto pessoa na Terra até então foi sendo neta da minha avó, assim. Eu tenho essa certeza, nossa, é uma paz que eu sinto, de verdade, assim, a sensação de... Eu realmente dei todo o amor que eu tinha, assim, isso é... E aí eu sinto que... parece que alguma coisa se perdeu ali um pouco nisso, assim, sabe? Porque tem uma coisa realmente muito poderosa de lidar com o idoso que é, cara, você tem que ter muito amor. Você tem que ter muita empatia. Paciência. Mesmo. Porque você vai ouvir a mesma história muitas vezes. E você vai ter falta de paciência. E você vai ter idiosincrasias. E você vai ter, enfim, que se reinventar ali. Muito. Mas... Engraçado, eu não ficava impaciente com ela contando a mesma história. Eu queria... Era um privilégio poder ouvi-la assim. Me conte mais. Eu quero tudo que você tenha pra dizer. Que lindo. E eu sinto que com a morte dela vai-se também essa... Que eu fico, claro, tentando trazer de outra... Não sei, e fazer mas... com esse amor todo que você dava pra ela, essa como atenção. se não... É como se isso... Não sei se estava reservado pra ela, assim, mas é como se tivesse... Eu fico, cadê minha melhor versão? Ai, que interessante. Eu Então fico você se sentindo um pouco sentia na disso. sua melhor versão estando com a sua avó. Totalmente. Por isso, porque você entregava o seu amor, a sua dedicação, você Sim. era devota a ela. Era bastante. Bastante. Mas, de certa forma, como é que é você com o teatro? Você tem esse amor? Lógico que não é uma pessoa, né? Mas essa entrega. Mas tenho, sim. Tem. É muito engraçado, porque é um lugar de extremo conforto. O palco. Muito mesmo, assim. Mas muito mesmo. Ele te acolhe? Muito. Eu fico brincando e não quero sair. Às vezes pode até ser difícil um pouco pra entrar, né? A depender ali do... Na peça eu tava bem calma, foi bem interessante esse movimento de estar calma. Quando eu faço show, geralmente eu fico um pouco mais nervosa. Acho que é porque eu fiz menos também, não sei. Mas tem uma coisa, assim, de... Uau, como eu gosto daqui, assim. Como faz sentido. E como realmente me sinto confortável. Enfim. E é um espaço sagrado ali, realmente. É como se... faz muito sentido a vida, resumidamente. É como se ali eu tivesse realmente... E você consegue, às vezes, dar um zoom out, assim, sair e enxergar que a gente também tá nesse palco, que tá todo mundo num palco da vida? Sim. Mas esse é um movimento difícil.
É. É um movimento difícil É porque a gente tá de muito fazer. dentro, A né? gente tá muito ensimesmado. Muito ensimesmado, é. Muito. Mas já faz alguns bons anos que eu venho empenhada em fazer esse movimento, assim. E eu acho que nesse sentido também, minha avó, e lidar com ela e cuidar dela. Acho que essa coisa do cuidado, né? Tem uma coisa de você se tirar de primeiro plano, assim. Sim. De se tirar do centro mesmo. Que era uma coisa que eu precisava muito. E preciso ainda, tenho que ter cuidado com isso, assim, sabe? Então... eu acho que é isso. Acho que essa é uma das coisas que... É um dos meus maiores desafios, assim. Sem a minha avó também. Além de toda a falta, além de toda o colo e tudo mais que falta mesmo. Acho que com relação a mim é essa versão, assim, que descentraliza e que entende que... É interessante. Então, a sua melhor versão é você estar descentrada. Eu acho que sim. É sair do ensimesmada. Sim. Acho que sim. E quando você chegou a gravar a tua peça? Gravamos. Já viu? Já assistiu? Eu não assisti tudo, mas assisti uns trechos. Porque como é que você sentiu de ver aquela história ali contada por vocês? Eu fiquei muito feliz, porque realmente foi muito pouco tempo pra gente levantar o espetáculo. Nossa, né? Pelo amor de em Deus. um mês, né? 2 meses. Um mês e meio, 2 meses. Inclusive a dramaturgia foi uma loucura. Mesmo. Foi. Então... Uma loucura boa. Ver aquilo. Quando eu cheguei na cena final, assim, que eu me lembro de escrever. E eu escrevi, inclusive, no curso que a gente fez juntas. Sim. Que eu me lembro de... A coisa do maestrar, o choro, a gargalhada final, o choro das pessoas. Aquilo ali na literatura é maravilhoso. Agora, quando eu entendi que aquilo ali que eu tava escrevendo eu ia ter que fazer no palco com as pessoas, falei, meu Deus, que desafio que eu me dei. E eu tive uma semana pra treinar aquele Mas foi tão final. espontâneo, foi muito Quando bom. eu vi aquilo acontecendo, que coisa linda! E no vídeo, inclusive, eu improviso isso. Eu falo, não para não sei o quê. Aí o pessoal começa a chorar mais, eu faço, que coisa linda! Que foi tão lindo mesmo. Eu vi. Nossa! Ai, sei lá, e tantas coisas. E realmente é uma coisa que não se faz sozinho, né? Porque não, aí não faz. o coletivo entra junto, né? Nossa Senhora, como que a gente precisa das pessoas? Mesmo. Muito bom, né? Muito bom. E o pessoal, pelo menos no dia que eu fui, o pessoal colaborou muito na plateia. Foi. Assim, entrou, né, no jogo. Maravilhoso. Foi muito bacana. Foi, acho que foi a minha parte preferida. Foi a realização mesmo, assim, sabe? Que era a materialização desse... Me chorem viva, sabe? Nossa, me amem. Você se acidentou em janeiro e você estreou Fazendo os cálculos. Peça agora em maio. Com o dedo ainda sem dobrar. Em maio. Final de janeiro que você se acidentou? 4 de janeiro. 5 meses você se acidentou, foi se cuidando. Ainda tá na fisioterapia. Com certeza. Ainda tem um longo caminho pela frente, inclusive. Escreveu a peça, levantou grana pra fazer. Uau! Ai, foi muito guerreira. Mesmo. Poxa, é engraçado, porque eu não paro pra pensar muito sobre essas coisas. Eu vou realizar... Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Qual o momento que você pausa pra reparar as tuas conquistas, as tuas concretizações? Eu acho que eu sou tão ambiciosa, eu acho que meus sonhos são tão grandes, tão desmesurados, assim, são tão... Diz um grande. Uou, um grande. Olha, eu acho que já é bem grande o sonho de querer viver da minha profissão e de querer ter sucesso nela, de querer ganhar dinheiro, de não parar de trabalhar. Nossa, isso é uma missão muito grande no Brasil. Olha que vai chegar, hein? Nossa, eu sinto, sabe? E eu escuto isso tanto, mas ao mesmo tempo tá fora. É desafio mesmo, né? É muito desafio. Eu acho que no mundo inteiro, mas aqui é bem... É foda. Mas é isso, não dá pra parar, vou fazer o quê? É isso. E tem a satisfação de fazer também, de estar realizando, por realizar, porque também é difícil só de realizar, sabe? São muitas camadas, meu Deus, fazer, aí depois de fazer, ainda quer que tenha sucesso, ainda quer que continue. Calma, pessoal. Vamos uma coisa de cada vez. Você viu a conversa com a Dora? Com a Dora de Sim, eu amo. Ela falou que o negócio é fazer, né? Ela é demais. Ela é demais. Incrível. Tem que fazer. Ela me inspira muito. Porque fazer quando se tem algo a dizer, que é o que ela falou, né? E é isso.
E eu acho que a gente sempre tem alguma coisa a dizer, e é quando vem de dentro, assim, né? Sim. Genuíno. E a gente só tem a ganhar quando a gente assiste, né? Pessoas assim. Ai, ai. Muitas coisas, hein? Você tem vontade de fazer TV também? Cinema? Eu fiz algumas coisas no cinema, tive uma experiência com a TV também, mas com certeza. É. Com certeza. Qual... Eu sou noveleira, né? Você não me lembra? Eu sou muito noveleira. Mas mesmo, assim, raiz de verdade. É. E... Ai, é frustrante pra mim, pelo amor de Deus. Eu sei esse tanto de noveleira que eu sou, nunca ter feito uma novelinha. Não faz sentido, gente. Vai fazer, com certeza. Não, isso é uma coisa que me frustra, voltando pra minha avó. Poxa, ela via novela, né? Era um lugar de reconhecimento ali pra ela, do meu trabalho também. Muito claro, na tela dela, sabe? Ela, enfim, já com dificuldade de sair do quarto e tal. Então, era uma maneira de eu aparecer na TV dela. Você chegou a fazer uma cena em novela? Cheguei, mas acredita que ela passou mal de ver, porque é uma cena que eu morria. Ela não aguentou. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. A coisa mais linda do mundo. Eu mostrando pra ela, não, minha filha, tô passando mal, não quero não. Aí, mas mulher, eu tô aqui, viva, te mostrando. Ela, não, mas... Coisa mais linda. Que novela que era? Um Lugar ao Sol, foi a primeira cena. A novela contava a história dos gêmeos, Cauã Raymond. Ele fazia os dois. E aí eu era a mãe que... Era uma série ou era uma novela? Uma novela. Na Amazônia, não? Não. Ah, tá, porque ele fez um irmão gêmeo na Amazônia. Teve uma série. Tenho quase certeza que ele tinha um irmão fez dois gêmeos em 2 projetos. Só se era outro ator. Eu tô achando. Mas era gêmeos. Agora eu não sei se era igual ou não. Não esquece. Era isso. Eram gêmeos e... Por causa do parto difícil da mãe, enfim, parece que um deles... aparentemente na hora do parto ali tinha mais vida e outro nasceu mais fraquinho e tal, eles foram adotados por famílias diferentes e aí isso mudou totalmente o rumo da vida deles, enfim. Então foi uma participação bem legal, na verdade. Foi bem legal. E foi minha única experiência até então. E aí, qual que você acha que é o maior desafio de ser atriz aqui? Sinceramente, continuar. Mas, por exemplo, você acha que hoje em dia é mais tranquilo para alguém poder te ver? Acho que sim, né? Porque, enfim, tem muitos meios, né? Tem plataformas e plataformas e plataformas. Mas, ao mesmo tempo, justamente por isso, é tanta. Muita gente. E, enfim, os critérios também são outros, então não necessariamente você precisa ter alguma formação para você estar trabalhando com isso. Então também amplia-se um leque aí de possibilidades muito grandes e com outras referências do que é relevante para você ser contratado ou não também. Ai, são tantas coisas. Mas, por exemplo, você consegue saber antes se vai ter uma novela? Consegue, né? Assim, por exemplo... Consigo. Nordestina. Isso... Gente, aqui é um momento aqui que eu vou falar com vocês. Oh, tomara que chegue. Por que eu não tô fazendo o teste? Porque é uma coisa, né? Eu e nordestinos somos taxados enquanto nordestinos pra fazer qualquer papel de nordestino no geral, bota na mesma cota. Por que nem esses testes eu tô fazendo, gente? Você tem lá, teu nome tá lá, tá arquivado, tem... Tá, menina, tudo bonitinho, material atualizado e tudo. Gente... Tem arquivo, por exemplo, aqui e lá, em Recife? Eu tenho uma plataforma, não sei se você conhece, chama Elenco Digital. Essa plataforma, ela é nacional. Tá. Então, por exemplo, eu já fiz um filme, um curta em Recife, que um diretor que estava em Portugal me achou, ele queria gravar em Recife, enfim. Então... Bacana. Entendeu? Não tem muito isso. Mas, por exemplo, a Globo, a Record, elas têm o arquivo pessoal delas? Tem. Na Globo tem o meu. Tem sim? Meu tá lá. Chama. Eita. Que caiu meu celular. É um sinal do universo que vai... Muito bom. Ai, cara, juro. Me diz assim, um papel que você tem sonho de fazer. Ai, uma vilã.
Uma vilã. Com certeza. Uma vilã. E eu quero muito fazer alguma coisa cômica, né? Agora que eu descobri que eu sou cômica. Você é muito engraçada. Demorei pra entender. Jura? Ninguém dizia? Não dizia, mas é porque quando eu ia interpretar papéis, eu entrava numa coisa de drama, porque eu sou dramática. Aham. Porque eu tenho muita coisa pra botar pra fora. Aham. Então, não tinha... eu não dava espaço. Aham. Mas na vida sempre foi assim, engraçado. Na vida, sim. Mas eu não entendia que é uma coisa só, enfim. E aí, eu acho que com essa personagem veio assim... Uou, assume isso, minha filha. É tragicômica. Entendeu? Então, É eu acho que engraçado tem... a gente tá falando sobre o desafio da morte e você ter feito a personagem da novela que morreu. Eu já morri tanto em cena. Jura? Juro, morri muito em cena. É mesmo? Já morri, né? Oxe, já morri muito. Oxe, lembrando agora. Quase todas as coisas que eu fiz. Só o filme que eu fiz em São Paulo, que eu não morro. Bom. Mas eu quase morro, quiseram me matar. Mas eu morri na novela, eu morri na peça. Nessa peça já tá morta. Mas eu morro também, eu acho que eu morro. Morro em Macunaíma, peça que eu fiz a outra. Morro no filme que eu fiz, o Sala Escura, filme de terror. Eu morro muito. E eu adoro morrer em cena. Eu acho que é pra eu ir gastando o meu medo de morte, sacou? Sim. Acho que tem muito disso. Ou seja, além das mortes em vida mesmo, né? Deixar de ser criança pra ser adolescente, depois pra ser jovem, pra ser adulta, né? E várias outras mortes. Tem essas que você pode encenar quantas vezes. Ufa! Muito bom, né? Morrer em cena é ótimo. Ai, meu Deus. Então tá. Então você tem o seu sonho de ser uma vilã. Uma vilã. E eu acho que essa coisa... Eu gosto muito de vilã. Pra mim, vilã é cômica, né? Tem uma... Ai, sou doida pra fazer essa vilã, gente. Qual? Não, uma vilã... Ah, tá. Sabe, assim, Achei o que você já capeta. tivesse uma. Muito engraçada também. Aham. Uma vilã bem maléfica. Ó, manda pro universo. Pois é, se ninguém me contratar, eu mesmo vou escrever. Eu mesma faço e pronto, resolvo. Porque vai ter que ser assim. Muito bom, muito bom. Ai, cara, foda. Então, o que você diria pra uma pessoa que tem medo da morte? Tô de poucas palavras hoje. Tudo bem. Viva. Viva, né? O que você pode fazer? Viva tanto viva quanto viva o medo também. Não tem muito pra onde fugir. Sim. Uma coisa que Dora, inclusive, me ensinou, que eu nunca esqueço, que é... Não adianta brigar em cima... Você tá com um problema, Uhum. né? Você tá sentindo... sei lá, uma raiva. E aí você tá chateado que você tá sentindo... Pô, não briga em cima da briga. Não. Já tá chateado, aceita que tá chateado. Aceita que tá chateado. Vai ficar com raiva acolhe. que tá chateado. Isso, exatamente. Aí você tá arrumando dois problemas. É. A gente morou um tempo juntas, e aí ela falou isso pra mim, eu acho que foi a terapeuta dela que falou isso pra ela. E eu não esqueci, porque eu fiquei, nossa, vamos facilitar, né? Sim, A gente não tem muito... porque qualquer emoção é uma mensageira, né? Ela tá querendo te dizer alguma coisa. Então você tá com raiva, você tá raiva de quê? Foi injustiçada? Foi o quê? Tá triste? Perdeu o quê? Tá com medo? Medo de perder o quê? Sim, é uma né? pista pra alguma coisa, né? É uma pista pra alguma E coisa. tem uma coisa também. Passa, né? Passa. Passa, porque vai dar lugar pra outra, que vai dar lugar pra outra, que vai dar Passa. lugar pra outra. Uma vez eu tive E uma outras. paciente que a gente tava lá fazendo um trabalho de EMDR e ela, daqui a pouco, ela pensou assim, não, eu tenho muito medo de... Era algum medo de... Era sempre medo. Então ela ficava paralisada, assim, na vida. Ela não conseguia fazer as coisas. Aí a sessão foi andando. Ela falou assim, mas meu Deus, eu tenho medo de morrer. Era medo de morrer. Que doido. Lembrei agora. Ela falou, tenho medo de morrer, mas eu tô morta-viva, porque eu não tô fazendo nada. Então foi muito bom isso que você falou. O que dizer pra uma pessoa que tem medo da morte? Viva! Muito bom. Viva o medo e viva a vida. Fazer o quê? Eu acho que é o que eu tento fazer, de verdade, assim. Eu realmente acho que o medo não me... Paralisa. Não. Que bom. Não. Não, porque o medo é natural, todo mundo tem. A questão é essa, você cristalizar, você paralisar nele, né? Então, em qualquer emoção, você fica muito tirando a alegria, que é bom. O que é que você faz com o seu medo? O que é que você faz Aham. com o seu medo? O que você faz com o seu medo? Ah, risada de vilã, risada de vilã. Ai, muito bom.
Me diz, ó, se a Globo quiser te procurar, se alguém quiser te chamar pra fazer uma cena, uma peça, escrever, cantar. Como faz? Como faz? Onde te procura? Gente, meu Instagram é muito simples, eu sou uma pessoa super acessível. Eu vou responder a DM. @Sofia Malta. É a Sofia Malta, tem um A na frente da isso. Sofia. Mas se não quiser botar também, ele vai achar. Tá, O Instagram só tá Sofia comigo. Malta. A Sofia Malta. É isso. Né? Ou dou mais contatos? Ué, o que você quiser. Tem mais? Tem a plataforma, elenco digital. Tem. Todos os lugares que quiserem me procurar é a Sofia Malta, gente. Só o meu e-mail que não é. Mas aí também... Ah, tá bom. Vou te achar vou dar fácil. um e-mail. O celular também não vou deixar aqui, né? Agora, eu vou te pedir pra você pedir como vilã Sim. para curtirem, compartilharem a nossa conversa e o canal Conectando Olhares. Boa noite. Que ódio. O que eu pedi mesmo? Pra curtir o canal, compartilhar a nossa conversa. Gente, curte, compartilha, comenta. Porque senão... Que ódio, eu não falei, mas era isso que tava na minha cabeça. Porque senão... eu vou bater na sua casa. Eu vou fazer, que ódio. Eu vou fazer você se arrepender de não ter clicado 2 vezes nesse vídeo. Eu vou fazer você se arrepender profundamente de não ter clicado no botão compartilhar pro seu amigo mais próximo. Te custa? Te custa alguma coisa? Ou vai dizer que você não tem medo da morte? Vai ter agora. Ai, obrigada, Sofia. Obrigada a você, querida. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.